recuerdo, Amanda. No dia 11 de setembro de 73, um golpe de Estado derrubou o governo eleito de Salvador Allende, no Chile. Foi instaurada, então, uma ditadura militar comandada pelo general Augusto Pinochet, que durou de 1973 a 1990 e matou ou sumiu com mais de 3 mil pessoas. A gente vai conversar agora com o jornalista, historiador, autor dos livros La Cancha Infame, a história da prisão política no Estado Nacional do Chile, e Morte e Vida de Víctor Jara, a voz da Revolução Chilena, editor do Giro Latino, um portal sobre a América Latina, Maurício Brum. Bem-vindo, Maurício, um prazer te receber. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a quem está nos acompanhando. O prazer é meu. É nessa data simbólica, né? A gente está completando, então, 50 anos exatos do que a gente costuma dizer o 11 de setembro latino-americano, porque em 2001 tivemos essa mesma data com os atentados nos Estados Unidos. E, bom, é um momento que chega, a esquerda chilena esperou muito tempo por essa data, e chega num momento em que, na verdade, a situação no Chile está marcada por uma fratura social e política que a gente não via há bastante tempo, inclusive com uma ascensão de discursos de direita e discursos até negacionistas do que a ditadura fez, que se achava que já estavam superados. Então, essa data chega num momento bastante atribulado para a gente que estuda, para a gente que acompanha essa história do golpe e da ditadura chilena. Maurício, a gente vai falar mais sobre essa divisão que você citou no Chile, com relação aos partidos, a população em si no geral. Mas antes, para a gente começar e explicar para o nosso ouvinte o que aconteceu nessa data, explica para a gente como é que foi esse dia, há 50 anos, o que aconteceu no Palácio de La Moneda. Bom, vamos talvez em ordem inversa. Nesse momento, exatos 50 anos atrás, 3 horas e 7 minutos da tarde, o golpe já tinha se consumado. Salvador Allende já tinha sido até seu corpo encontrado no interior do Palácio de La Moneda e ele havia se suicidado, enfim, para não cair nas mãos dos militares. Mas o que acontece nesse dia, começando no início do dia, às 9 da manhã, às 6 da manhã, perdão, 9 horas antes, é um levante militar que se inicia no Porto de Valparaíso, com a Marinha, apontando seus canhões contra a cidade costeira lá no Chile. E logo em seguida a esses movimentos, a gente tem também o início das ameaças das outras forças armadas, do exército, da aeronáutica, etc., pedindo que o Salvador Allende entregasse o poder, dizendo que a crise do país tinha chegado num ponto insustentável e, portanto, aquele governo socialista, um governo socialista eleito democraticamente, mas que prometia uma revolução sem pegar em armas, não podia continuar. O que acontece ao longo daquela manhã inteira é que Salvador Allende se nega a entregar o poder, ele defende o governo legitimamente constituído enquanto um governo eleito, que não tinha por que entregar aquilo para militares que queriam tomar o poder pela força. Diante desta resistência, a gente tem uma escalada dos fatos ao longo daquela manhã, e por volta do meio-dia, então, a Força Aérea Chilena começa a bombardear o Palácio de Governo, o Palácio de La Moneda, até que chega um momento, então, em que Salvador Allende reconhece que aquela resistência não vai adiante, ele próprio já tinha pedido que seus apoiadores não pegassem armas, porque sabia que seriam massacrados. Então ele pede que quem está com ele no palácio se entregue, e acaba sendo também as primeiras vítimas da nascente ditadura estarão ali, né? Aquelas pessoas se entregam e muitas delas vão acabar sendo desaparecidas, e ele próprio fica para trás, então, e quando os militares entram no palácio, para definitivamente marcar a tomada do poder, ele se suicida e, enfim, ali acaba a democracia chilena pelos próximos 17 anos. Maurício, muitas dessas pessoas foram levadas para o Estádio Nacional do Chile. Você pode falar sobre no que se transformou a casa da seleção chilena até então? É o estádio onde a seleção jogava? Sim, se torna imediatamente, né, a maior prisão da América Latina, improvisada, claro, era um estádio de futebol, mas que naquele momento vira uma prisão política, não só o Estádio Nacional, a gente fala também do Estádio Chile, que era um ginásio, que na verdade é para lá que o Víctor Jara, por exemplo, o cantor que a gente estava ouvindo, ele é levado para o Estádio Chile e é executado lá, ele nunca chega a ir para o Estádio Nacional. Mas o mais marcante mesmo é o Estádio Nacional, porque é um lugar onde passam mais de
Algumas estimativas citam que mais de 40 mil pessoas passaram por ali em algum momento, seja para depois serem levadas para outros campos de prisioneiros, seja mesmo para serem mortas ali mesmo. E era, enfim, é um estádio que existia há décadas no Chile, era muito simbólico, havia sido o local, entre outros eventos, né, da Copa do Mundo de 62, quando o Brasil foi campeão por lá. Então, jamais seria associado a algo tão horrível como a história que passou a ser escrita entre setembro e novembro de 73. Ele é usado por 2 meses como uma prisão improvisada. Centro e depois, de tortura enfim, também, né? Havia tortura ali. Sim, tortura, execução, tudo que acontece ali dentro, nos vestiários, no complexo como um todo, porque o Estádio Nacional, ao redor dele tem um velódromo, tem piscinas, etc. Então, todo aquele complexo ele é usado ao longo daqueles 2 meses para torturar, para matar, como um centro de triagem também, para identificar quem eram aqueles prisioneiros, né? Embora a ditadura tenha sido muito, no início, de forma indiscriminada, as mortes eram até um tanto aleatórias, mas com o tempo também tinha uma tentativa de fazer uma triagem, quem eram aquelas pessoas mais prioritárias para o regime ir atrás, quem eram aqueles que talvez pudessem ser liberados porque não eram tão perigosos. Tudo isso acontece ali. E é bastante curioso como a ditadura tenta, então, pegar o Estádio Nacional e colocá-lo de volta apenas como um recinto de futebol e não mais como uma prisão política, porque no início de novembro, quando ocorre essa evacuação, levando esses prisioneiros para outros lugares, era para o Chile, a seleção chilena de futebol, jogar uma partida ali. Era para jogar a repescagem da Copa do Mundo do ano seguinte contra a União Soviética. Curiosamente, logo o país contra o qual o Pinochet não queria ter nada a ver. Então, o que acontece é que a União Soviética se nega a jogar aquela partida, fica lembrado como o jogo da vergonha, porque o Chile entra em campo sem adversário e percorre o campo sozinho para marcar um gol na goleira aberta, apenas para dizer agora estamos na Copa do Mundo com esse gol. Mas para que não ficasse sem nada, né, o que a ditadura faz é convidar o Santos Futebol Clube, na época ainda com o Pelé, embora o Pelé não jogue aquela partida, para um amistoso naquela mesma data. Enfim, agora acabou a prisão, agora é um estádio de futebol novamente. Mas é evidente que a memória do que se fez no Estádio Nacional jamais foi superada, e mesmo aquele jogo, que era uma tentativa de limpar a imagem do que havia acontecido ali, o estádio praticamente vazio, porque o país definitivamente não tinha clima para aquilo naquele momento. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre as torturas. Há relatos de torturas muito cruéis com mulheres sistematicamente estupradas. O que acontecia com elas? Sim, nós temos... bom, é um tema que exige estômago forte, né, quando a gente está falando sobre isso, ainda mais no horário desses, mas não apenas mulheres, né, homens também, mas especificamente com elas, o que a gente tinha era, além da violência sexual, da violência física, da violência psicológica, havia toda sorte de terror imposto a elas, no sentido de tentar fazer com que ou elas entregassem seus companheiros, ou elas próprias sendo usadas para que seus companheiros fizessem, enfim, denunciassem seus colegas, seus amigos de militância. Elas muitas vezes eram usadas até de forma... que termo que daria para dizer, né? Mas elas eram usadas de forma a torturar por tabela aquelas pessoas que eram importantes para ela. Ou seja, eles levavam o companheiro dela, um amigo, alguma coisa, para assistir o que era feito com elas. E ali a gente tinha estupros, a gente tinha diferentes tipos de violência, enfim, que nem é o caso de ficar listando, né? Mas aspectos que, no momento em que aquela pessoa via o que elas estavam sofrendo, ela se sentia impelida a dizer alguma coisa, a revelar alguma coisa, e por vezes eram torturas que continuavam muito além de qualquer informação que a pessoa tivesse para revelar, porque chega um momento em que é nitidamente, segundo os relatos dos sobreviventes, que é apenas por pura crueldade mesmo, Sim. que ficava muito nítido que ou a pessoa já tinha revelado as informações, ou não tinha mais o que dizer, e mesmo assim a tortura continuava. Maurício, no Chile, como aqui no Brasil, anos depois houve uma comissão nacional, aqui se chamou Comissão da Verdade, lá Comissão Nacional sobre Prisão Política e Tortura.
Qual foi o resultado no Chile dessa comissão, dos trabalhos dessa comissão? Sim. Bom, no Chile, a rigor, nós temos duas comissões, inclusive, uma logo após o fim da ditadura, que investiga principalmente a questão dos mortos, das pessoas que de fato foram vitimadas e tiveram sua vida encerrada, e depois, uma década mais tarde, na virada do século, nós temos a segunda comissão que se dedica ainda mais aí ao tema da tortura, ao tema do desaparecimento, e as pessoas que sobreviveram, com todas as sequelas que isso implica, mas as pessoas que não foram apenas mortas pela ditadura, mas também esse grupo muito maior, e aí a gente pula do número de cerca de 3 mil vítimas fatais e desaparecidos para mais de 40 mil pessoas que foram presas, torturadas e sobreviveram para contar a história e repassar o que foi vivido. E os resultados disso, enfim, é bastante ambíguo, né? A gente não, quando a gente fala do Chile, eu costumo dizer que é uma espécie de meio de caminho entre, por exemplo, o que a Argentina fez, que foi de fato uma punição mais pesada e mais... Exato, foi uma punição mais sistemática contra os responsáveis pela ditadura, e o que o Brasil fez, que basicamente não foi nada, não teve condenações, foi uma grande anistia, e a gente tem as investigações, mas de certa forma fica por isso mesmo. No Chile, embora com muita demora, de forma arrastada, né, até hoje a gente está vendo algumas condenações saírem, ocorre um movimento de tentar fazer com que esses militares sejam presos. O Pinochet, por exemplo, vai morrer sem jamais ter respondido por seus crimes, mas ele vai estar até o fim da vida às voltas nos tribunais se defendendo. Então é uma luta que não é tão rápida quanto na Argentina, mas ao mesmo tempo não fica tão inacabada quanto no Brasil. E claro, os chilenos vão dizer que é muito pouco, mas nós, da perspectiva brasileira, a gente olha até dá uma certa inveja, porque pelo menos alguma coisa foi feita. Claro, uma prisão cheia de privilégios, criaram uma prisão específica para os militares, por exemplo, para cumprirem essas penas. Muitos deles também tiveram as penas limitadas, etc., mas não dá para dizer que não foi feito nada, alguma coisa foi feita. O presidente Gabriel Boric fez um decreto agora para criar o Plano de Busca, Verdade e Justiça. Do que se trata? Então, esse plano é a mais nova tentativa, né, do governo chileno de novamente tentar encontrar e identificar esses prisioneiros políticos que seguem desaparecidos até hoje. Alguns dos quais ou foram encontrados, mas ainda não teve a devida identificação, e nesse caso é um trabalho talvez um pouco menos complexo, agora com testes de DNA e novas tecnologias, talvez seja possível em outros, e aí, enfim, as entidades de direitos humanos e familiares dessas vítimas vêm com certo ceticismo. Muitos outros, até agora, não se sabe o paradeiro nem dos restos mortais, nem de nada. Então, claro, tem uma nova tentativa do governo agora, mas também é um ato mais simbólico, é para dizer que o Chile não desistiu de encontrar essas pessoas, mesmo passados 50 anos, e por mais difícil que seja, novamente o Estado vai fazer o possível, precisando também da colaboração das Forças Armadas, e que nem sempre é algo que dá para considerar que vai vir, né? Ale Fumaça, nosso ouvinte todo dia, lembra aqui que uma dessas pessoas torturadas e mortas pela ditadura chilena foi o pai da ex-presidente Michelle Bachelet, que foi inclusive atacado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi preso mais de uma vez, foi torturado e morreu em decorrência de um infarte, mas lutava contra a ditadura militar de Pinochet. Vamos trazer a história um pouquinho mais para perto agora, Maurício, e tentar fazer um espelhamento do que foi 50 anos atrás o Chile e de que maneira o que aconteceu na história se reflete na sociedade chilena hoje em dia, né? A gente tem uma Constituição sendo uma Constituição dessa época, né? Uma Constituição que rege o país da época do Pinochet, com idas e vindas nessa Constituinte. O país está num processo de tentar reestruturar essa Constituição e trazer ela para os dias atuais, e tem enfrentado está esbarrando ali numa série de dificuldades. Como é que hoje a sociedade chilena olha para a história e entende esse período e entende
a ditadura pela qual passou, as atrocidades que foram cometidas nesse período, em termos políticos. Como é que se organiza politicamente a sociedade chilena e se relaciona com essa parte da história? Eu diria que se a gente estivesse conversando 10 anos atrás, por exemplo, nos 40 anos do golpe, a sociedade chilena estava num momento talvez de mais consenso sobre essa memória, de condenação conjunta, de entendimento de que o que aconteceu na ditadura, mesmo que a pessoa, porque existem muitos defensores da necessidade de um golpe em 73, mas mesmo que a pessoa entendesse isso, havia uma condenação unânime de que o que a ditadura fez era inaceitável, as violações de direitos humanos não podiam continuar, etc. E mereciam punição. E hoje em dia a gente vê uma sanção maior desses discursos que questionam tudo isso, questionam esse consenso pós-redemocratização que parecia ter se firmado, e novas falas, então, que antes pareciam que não vinham mais a público, começam a ser ouvidas nesse cinquentenário do golpe. Por exemplo? Isso se reflete na... Perdão? Por exemplo, que palavras são essas que a gente tem ouvido agora? Desculpa cortar. Sim. Bom, o que nós tivemos é, por exemplo, a tentativa do presidente Boric de fazer uma declaração conjunta condenando o golpe de 73 com todos os partidos políticos do Chile. E o que aconteceu? Ele teve a adesão dos ex-presidentes, mas grande parte desses ex-presidentes eram de centro-esquerda, então isso não era uma surpresa. Teve a adesão do Sebastião Pinheira, que é o único líder conservador pós-redemocratização, então isso foi importante, mas os partidos da direita tradicional não quiseram assinar esse compromisso. O partido da ultradireita, do CAST, que é o presidenciável derrotado pelo Boric, nem se manifestou sobre nada disso. Então, esse consenso que talvez 10 anos atrás a gente veria, não se vê mais porque nós temos partidos puxando cada vez mais de forma radical um discurso que leva, por exemplo, e aí esse é um episódio que acabou de acontecer, em 22 de agosto agora de 2023, a Câmara de Deputados do Chile fez a leitura, nos exatos 50 anos da leitura original do documento, de um papel que a Câmara, em 73, havia assinado, dizendo que o governo de Salvador Allende violava a ordem constitucional. Esse papel é considerado a luz verde da classe política do Chile para um golpe de Estado. 20 dias depois aconteceria o golpe. E ele foi considerado, nos últimos 50 anos, um papel maldito na política chilena, porque ele bota na ilegalidade todos os partidos, sejam aqueles que apoiaram ou os que foram contra o golpe em 73. Ou seja, ninguém queria ressuscitar esse documento. Agora, em 2023, ele foi lido na Câmara dos Deputados e recebeu um novo destaque, porque essa nova direita, que na verdade é uma direita que recupera discursos muito velhos, ganhou destaque não apenas na Câmara, mas nessa Constituinte. E aí a gente pode voltar para a questão original, né, de como essa Constituinte está acontecendo. A gente está na segunda tentativa. A primeira foi aquela que era amplamente de esquerda e um texto extremamente progressista que tentava, de fato, vamos sepultar a Constituição do Pinochet, e foi rejeitada nas urnas democraticamente em setembro do ano passado. Então, o consenso que se firmou é, ok, essa Constituição foi derrubada, mas a gente tem que escrever ainda uma nova Constituição. E certo. O novo órgão eleito esse ano para fazer isso é dominado pelos conservadores, pela turma do CAST, pela turma da direita tradicional, ou seja, vai sair uma nova Constituição, vai ter que passar pelas urnas de novo, e existe uma grande possibilidade de ser uma Constituição até mais conservadora do que aquela que se queria derrubar. Então, a gente chegou no ponto... Em 2023, né? Pois é um ponto... Exatamente, a gente está passados 40... Porque a Constituição é de 80, né? Então, passados 43 anos da Constituição imposta pela ditadura, a gente pode ter uma virada mais conservadora em alguns aspectos, porque, e aí é importante frisar isso, essa Constituição, embora tenha se popularizado a noção da Constituição do Pinochet, ela passou por uma reforma importante na época do Ricardo Lagos, o ex-presidente, que ele tinha um passado de militância socialista, etc. Então, no início do século XXI, essa Constituição perde alguns dos seus resquícios autoritários. Ela não deixa de ser a Constituição do Pinochet, mas ela não é mais tão radical quanto era nos anos 80. E agora, com esse novo texto, eu até diria, não se surpreendam se esse texto acabe sendo outra vez rejeitado nas urnas. Porque a esquerda que queria essa reforma constitucional provavelmente não vai desejar
como ela está sendo escrita agora. Maurício, eu me lembro das turbulências que aconteceram em Santiago e que antecederam a proposta de refazer a Constituição do país. E majoritariamente eram estudantes que estavam nas ruas reivindicando uma série de coisas, mas com muitas demandas estudantis. E eu estou chamando atenção para isso porque eu quero te ouvir um pouco a respeito dos jovens. Como é que eles entendem, como é que eles discutem o que foi a ditadura? Isso é um assunto, porque à medida que o tempo passa, se a gente não volta nesses assuntos, eles acabam ou ficando esquecidos ou sendo banalizados, que eu acho que é o que está um pouco acontecendo aqui no Brasil hoje em dia. Como é no Chile? Como a juventude está envolvida nesse tema? Eu diria que já esteve mais. A gente teve alguns ciclos nessa evolução da memória da ditadura. Até o final dos anos 90, praticamente não se falava sobre isso. Em 98, que é o momento que o Pinochet deixa de comandar o exército, porque ele sai da presidência, mas ele continua no comando do exército por quase 10 anos mais, ou seja, ainda tinha uma certa ameaça ali. A partir de 98 se abre essa janela e a gente tem a segunda Comissão da Verdade, a gente tem a criação do Museu da Memória, eventualmente vai ter a eleição da Michelle Bachelet, e toda essa política de tentar, de fato, levar para as escolas, criar museus, fazer uma discussão pública sobre isso, me parece que cria uma noção nos jovens de fato, recuperar esse passado, discuti-lo e lutar para que aquilo não se repita. E essa é, por exemplo, a geração do Boric. Uhum. A geração, é um presidente que tem apenas 37 anos, 20 anos atrás ele era um estudante que estava vivendo esse ciclo e que, enfim, chegou lá à presidência hoje com essas ideias. Perfeito. E aí a gente tem que... nada é fixo, né? Nenhuma vitória é definitiva. A partir de 2019, quando a gente tem, de fato, este grande movimento social, o estalido social, como eles chamam, que é o movimento que culmina na Constituinte e acaba levando também a esquerda à presidência após o Pinheira com o Boric, o que a gente vive é um momento de crise. O Chile em crise por uma série de diferentes fatores, a pandemia, a guerra, etc., que começam a estourar num governo de esquerda. O Boric assume no início do ano passado e toda a consequência econômica disso vem no governo dele. E essas dificuldades se refletem, por exemplo, no aumento da violência urbana, numa questão de um aumento do desemprego, especialmente entre os mais jovens, e alguns discursos, e aí novamente a gente volta nesse papo de discursos que pareciam superados, eles voltam. Por exemplo, na ditadura tinha segurança pública. Na ditadura a economia era melhor. Temas que não são bem assim, mas... Afirmações que não são totalmente verdadeiras, né? É bom que se diga. Exatamente. Mas que simplificam bastante o debate, especialmente quando você pega jovens que estão num momento de certo desalento, desiludidos com esse governo de esquerda que está ali, que não está conseguindo entregar esses resultados, e começam a ser seduzidos, então, por essas outras narrativas. Porque os jovens de 2019... os secundaristas de 4 anos atrás não são os mesmos de agora, por exemplo. Isso também são gerações que mudam muito rapidamente. Então, essas ideias elas vão sendo substituídas umas pelas outras e é um momento bastante delicado para a memória da ditadura chilena. Bom, você escreveu Morte e Vida de Víctor Jara, a voz da Revolução Chilena. Há algum tempinho, poucas semanas, nós falamos aqui sobre o militar que foi condenado pelo assassinato dele e cometeu suicídio antes de se entregar. Corajosão. Você pode falar um pouquinho sobre quem foi Jara, como é que ele, a música dele, se torna uma referência quando esse é o assunto, quando é a ditadura chilena? Sim, com certeza. O Víctor Jara, ele é o grande precursor, ele e a Violeta Parra, que também é uma grande cantora e compositora do Chile nos anos 60, são os grandes precursores do movimento que ficou conhecido como Nova Canção Chilena. Era uma recuperação do folclore chileno com temática política e viés à esquerda. O próprio Víctor Jara, ele era afiliado ao Partido Comunista, então ele pegava esses instrumentos, esses ritmos, essas canções tradicionais e incluía uma temática social nas suas letras. E ele se torna bastante conhecido por isso e acaba se tornando, com o tempo, mais significativo para o governo de Salvador Allende do que a própria Violeta Parra, porque a Violeta Parra já havia morrido quando Allende chega ao poder. Então o Jara, naquele momento, ele é o grande nome desse movimento e se torna uma espécie de embaixador cultural do governo socialista de Salvador Allende. Ele viaja pelo mundo, ele faz shows dentro e fora do Chile, ele se engaja nas campanhas políticas
E ele se torna imediatamente uma figura extremamente visada pela ditadura logo após o golpe, a tal ponto que ele é preso no dia seguinte ao golpe, em 12 de setembro de 73 ele já é preso, e antes que se complete a primeira semana, ele já vai ter sido morto pelos militares. Por esses militares que agora, 50 anos depois, tiveram a sua condenação definitivamente confirmada. Eu costumo dizer, porque o Victor Jara ele era muito jovem, ele estava, enfim, recente tinha completado 40 anos, e estava num momento de extrema popularidade também. Então, é como se, digamos, a ditadura brasileira tivesse matado o Chico Buarque. É isso que, quando a gente fala do Victor Jara no Chile, é esse peso que tem. El Derecho de Vivir em Paz se tornou um hino dessa época, né, Maurício? El Derecho de Vivir em Paz, o Manifiesto, são duas canções dos álbuns finais dele que se tornam uma espécie de testamento poético dele. Ele uma espécie de para não dizer que não falei das flores, versão chilena. Exatamente. São canções que se tornam muito significativas e se tornam músicas que vão virar hinos de resistência depois. Elas surgem num contexto que não era ainda de ditadura, era de resistir às investidas contra o governo de Salvador Allende, mas se tornam depois canções de resistência da ditadura e que são simbólicas e cantadas até hoje. Certamente, esta semana, músicas do Victor Jara são o que mais deve se ouvir nas manifestações do Chile em Santiago. Maurício Brum, jornalista, historiador, autor dos livros La Cancha Infame, a história da prisão política no Estádio Nacional do Chile, e também Morte e Vidas de Victor Jara, Voz da Revolução Chilena. Ele é editor do Giro Latino, eu acompanho desde o comecinho o Giro Latino, vale super a pena. girolatino.com.br, um portal sobre a América Latina. Maurício, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, nesse 11 de setembro latino-americano, relembrando que nunca deve ser esquecido para que jamais se repita. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado pelo espaço. Obrigado.